Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no Velho Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Êxodo, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Repetindo, então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E se nós formos ver aqui os versículos anteriores, começando no versículo 10, no capítulo 14, diz assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temas, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Tremenda essa palavra. Nós vemos aqui diante de tudo que o Senhor fez por Israel, diante da sua oração, diante do seu clamor, diante do sofrimento que eles estavam passando, diante da humilhação, da exploração que eles estavam vivenciando. E Deus prontamente agiu em favor do seu povo. E quando estava perto deles estarem totalmente livres, libertos do jugo da servidão de Faraó, e eles estavam ali acampados diante do mar. E quando eles olham, vê Faraó, seu exército, vindo em direção a eles, e eles ficaram desesperados. E foi quando eles começaram a murmurar, começaram a reclamar, falando que era melhor estarem no Egito do que eles morrerem ali no deserto, pelas mãos do exército de Faraó. Mas Deus, ali através de Moisés trouxe uma palavra que falando para o povo: gente, não fica desse jeito não, não fica com medo não fica assustado, não fiquem, calma o coração de vocês. Vocês vão ver um grande livramento que o Senhor vai estar dando. E essa situação que vocês estão vendo agora não vai acontecer nunca mais. Nunca mais. Porque ele falou assim: porque o Senhor pelejará por vós. Aí você vai dizer assim: mas missionária Regina, qual é a mensagem? O que tu queres passar diante desse versículo, diante desse texto, diante dessa passagem, que é uma passagem muito conhecida? A palavra que eu quero destacar hoje é atitude. Atitude. Quando o Senhor diz para Moisés assim: Moisés, por que clamas a mim? Naquele momento, o Senhor não estava querendo ouvir o clamor de Moisés. Naquele momento, o Senhor não estava querendo ouvir a súplica de Moisés. Naquele momento, o Senhor queria ver a atitude de Moisés. Quando Moisés chegar diante do povo e falar: diga ao povo de Israel que marche. E há situações na nossa vida que nós temos que ter discernimento para a gente não entrar numa área uma zona de conforto, de acomodação.
E a gente está orando, clamando, 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 só que há um momento na nossa vida que não é a questão da oração, que é importante a oração. Não estou aqui desmerecendo nem diminuindo o valor da oração, o poder da oração, mas há casos que há uma necessidade de um posicionamento, de tomar uma atitude. Vamos dizer, vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo muito conhecido. Senhor, eu preciso de um emprego. Amém. Né? Trabalhar, uma porta de emprego. Mas se eu ficar somente orando, clamando, mas se eu não tomar uma atitude de que ter que acordar mais cedo, de ter que enviar currículos, né, ou através da internet, ou uma agência de empregos, se eu não fizer, minha parte, se eu não tomar uma atitude, essa oração, ela não vai ter efeito nenhum. Porque eu estou querendo algo, mas eu não estou me esforçando para conquistar, para tomar posse dessa bênção. Aí como é que Deus vai agir se eu não estou fazendo a minha parte? Então, eu quero destacar essa questão do que? Da atitude, dessa ação, desse posicionamento. Porque diante da nossa atitude, diante da nossa ação, há uma reação de Deus maravilhosa sobre as nossas vidas. E muitas vezes é isso que Deus está esperando de nós. É isso que Deus espera de mim, espera de você. Atitude em certas situações, em certas circunstâncias. Há a oração, mas é importante que a atitude, porque aqui nesse momento aqui, Moisés, ele se refugiou na oração. Mas naquele momento ele tinha que se posicionar, tomar a frente. O Senhor era com ele ali. E ele entendeu prontamente. E nós vamos ver que ele estende a vara, né? Que ele ergue a vara, ele estende as mãos, ele toca, o mar se abre, o milagre acontece. E ali o povo passa o quê? A seco, no meio do mar. É algo sobrenatural. Mas por quê? Porque houve uma atitude, houve uma ação. E diante dessa atitude, diante dessa ação, houve uma reação maravilhosa de Deus. O milagre aconteceu. E eu não sei qual é a atitude que você tem que tomar. Eu não sei qual é a situação que você tem vivenciado. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado. Talvez agora você se encontre nessa zona de conforto, nessa acomodação. Mas Deus está requerendo de você um posicionamento, algo que você sabe que no fundo você tem que fazer. Algo que você tem que se posicionar. Para que o milagre venha acontecer na sua vida. Para que você possa ver a resposta de Deus nessa situação que você tem vivenciado, sabe? Porque tem situações que a gente se cala. Tem hora que a gente clama a Deus, mas tem situações que a gente tem que falar, que a gente tem que se posicionar. E muitas vezes a gente se cala e começa a clamar a Deus, mas na realidade esse clamor não está sendo um clamor para Deus agir, é um clamor de refúgio, de esconderijo, se escondendo diante daquela dificuldade. Mas Deus quer que você tenha esse posicionamento, porque Ele é com você. E Ele vai te dar graça, vai te dar sabedoria. Como fazer, como proceder. Tem coisas que você vai ter que fazer, você vai ter que tomar atitude, você vai ter que falar. Sabe? Tem coisas que Deus, Ele quer até agir. Deus, Ele tem prazer. Ele tem prazer de nos abençoar, Ele tem prazer de agir. Sabe? Mas tem coisas que não é uma parte que cabe a nós de fazermos. Para Deus agir na nossa vida, a gente tem que fazer a nossa parte. E Deus requer, Deus espera de nós esse posicionamento que foi o que Ele esperou de Moisés. Nessa situação aqui, naquele momento, o povo murmurando, reclamando, e Moisés até falou uma palavra assim de firmeza. As palavras foram firmes ali, o povo se acalmar, né, que eles iam ver o livramento de Deus sobre as suas vidas, e viram mesmo o livramento de Deus sobre as suas vidas, mas Moisés tinha que se posicionar, tinha que tomar uma atitude. E é isso que eu quero destacar hoje aqui, sobre essa questão, sobre atitude. Tem hora que, irmãos, tem hora que tem coisas que tem mudanças, coisas que têm que ser feitas. Passando, tá tudo no mesmo lugar. Você olha, tá a mesma coisa. Tem algumas coisas que vão ter que mudar. Talvez Deus está requerendo alguma mudança, alguma coisa que tem que ser feita para melhor. Porque a mudança é para melhor, para melhorar, para ficar melhor ainda. Deus quer fazer algo
novo. Então, há uma questão que atitude, porque o povo se acomodou, já estava já se conformando com o sofrimento. Está se conformando, eles preferiram voltar, ficar sendo explorados, maltratados. E ali, naquele momento, a fé deles oscilou. Eles ficaram com medo. Mas ali Deus agiu e ali eles viram a glória de Deus. Porque Deus operou algo sobrenatural. Quando o mar se abre, eles passarem a seco. Tanto que, se nós formos ver depois no decorrer da história, que Miriam, né, teve o cântico de Miriam, teve o cântico de Moisés. Porque tem que cantar o hino da vitória, tem que louvar, tem que adorar. Diante da vitória de Deus, diante do milagre, diante do agir de Deus, tem que louvar, tem que glorificar. E tenho certeza que você vai cantar o hino da vitória diante dessa situação. Então, aquilo que você tem que se posicionar, se posicione. Toma a atitude certa, aquilo que Deus quer, né, que é a tua parte para fazer, né, para Deus agir. É isso, muitas vezes que tá faltando isso, esse posicionamento, essa atitude, para que Deus possa estar agindo, para que aquilo que Deus começou, para Ele possa concluir. E você vai ver o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, Deus agindo poderosamente. Porque Ele tem esse cuidado conosco. Então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.